uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos aqui para ver se hoje, com esse programa, a gente encerra as observações do site que o nosso querido Sandro Pereira enviou. E o programa de hoje terá como tema a reencarnação na Bíblia, de uma forma resumida. Por quê? Porque ele coloca aqui um item dizendo porque a reencarnação é um engano. E ele cita uma passagem da Bíblia, que é Hebreus 9, 27, como Paulo fala, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como se isso fosse a prova de que a reencarnação não existe. É aquilo que nós já tentamos dar um toque desde o programa passado. Mas eu queria dizer a vocês que a doutrina da reencarnação não foi criada pelo Espiritismo. Nem essa passagem de Paulo responde a isso, mesmo porque se qualquer pessoa que pegue um pouquinho de exegese, vai ver que o fato, quando Paulo fala, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Ou seja, morrer uma vez cada corpo físico, mas esse corpo que nasce muitas vezes, tem que morrer muitas vezes. Porque Paulo não disse que aos homens está ordenado nascerem uma só vez? Porque Jesus fala lá em João 3 que a gente precisa nascer de novo. Então Paulo inicialmente não poderia ser contra uma colocação de Jesus, mesmo porque Paulo era fariseu, e os fariseus aceitavam naturalmente a reencarnação. Os únicos que eram contra eram os saduceus, porque eles só acreditavam na Torá, nos 5 livros de Moisés. Então ele dizia que só havia uma existência, eles não aceitavam a ressurreição. Mas isso é tão comum no judaísmo, como em todas as religiões. Nenhuma religião é monolítica, nenhuma religião tem um único grupo que a defenda. Existem divisões entre o islamismo, a gente sabe, sunitas e xiitas. Existem divisões entre o hinduísmo, entre o budismo. Tem divisões em todas as religiões. Por quê? Porque os homens não entendem, interpretam mal e saem fazendo a sua religião pessoal, que justifique aquilo que ele defende e aquilo que ele gosta. Então isso está aí. No judaísmo, ainda hoje existem várias correntes religiosas, porque as interpretações são diversas. Existem os ortodoxos, as correntes ortodoxas, existem as correntes, os askenazitas, os sefaraditas, de acordo com a região, Espanha ou Europa Oriental. Existem tantas correntes religiosas. No tempo de Jesus tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinham vários grupos. Hoje já existem as correntes reformistas, os racídicos e tantas outras correntes judaicas, e todos baseados na Torá. No cristianismo, eu acho que cá para nós, somos da corrente cristã, mas é a que mais divisões se possui. As ortodoxas grega, maronita, copta, armênia. Então, são divisões múltiplas. Existe a Igreja Católica, dentro da Católica já há divisão. Existem as correntes protestantes, que aí de Lutero para cá tem mais de 1.500 denominações. Todos os dias estão se fundando igreja aí para atender a necessidade dos homens. Será que está atendendo a necessidade de Deus? Deixo no ar. Mas a reencarnação já é conhecida desde a antiguidade, pessoal. Não foi Kardec que criou. Todo mundo sabe disso. Kardec
Espiritismo tem 160 anos, foi de 162, foi de 1857. A gente tem os hindus, que eu já falei, tem os egípcios na África, tem os hebreus no Oriente, tem os gregos e os romanos na Europa, e todas as correntes falam de reencarnação. Então não venham querer sacrificar ou crucificar o Espiritismo como se fosse a única doutrina herética do planeta. Não, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, cheio de passagem. A própria Torá, que eu recomendo a vocês, as minhas obras, elas estão repletas dessas passagens racionais. Porque eu sou espírita, todo mundo sabe disso. Mas não faço proselitismo, nem estou aqui dizendo que o Espiritismo é a melhor coisa do mundo. Para mim é, mas não pode não ser para você. Então, eu trago para você aquilo que eu tenho como conceito, que toda religião tem que ser racional. Não, fé sem racionalidade é fanatismo. E por isso que há essas divisões, esses antagonismos e esses extremismos que há na maioria das religiões. E que os mais racionais de cada uma das religiões não concordam com os fundamentalistas que sempre aparecem em todas as correntes religiosas. E aí nós estamos aqui para defender a união, a conclamar para todos o entendimento, nunca a divisão. Então eu não estou aqui condenando quem pensa diferente com relação ao espiritismo, não. Eu estou concitando e chamando a uma reflexão racional para que a gente possa unir as coisas que há em comum e esquecer as diferenças. Porque isso aí só afasta. E o meu objetivo aqui não é me afastar de você que me escuta, e que me vê, que me honra com a sua audiência, mas é fazer de você um amigo a mais na minha vida. Não importa a sua religião. Sempre defende isso. Acho que você deve continuar na sua religião. Agora, seja melhor, faça o que ela pede, mude, sirva e ame, que esse é o papel da criatura, ou seja, que Deus colocou no planeta Terra. Então, o espírito do homem, segundo os gregos, segundo a própria Igreja Católica, em sua origem, que falava disso, a corrente cabalística dos hebreus diz que não é possível entender a Cabalá sem acreditar na eternidade da alma e suas reencarnações. Isso está, uma mensagem, é uma frase do rabino Aryeh Kaplan, um dos cabalistas estudiosos. Você vai encontrar isso no hinduísmo, falando das múltiplas existências, no budismo, em todas as religiões orientais, da Ásia, da África, da Europa, e eu não entrei ainda no judaísmo. Mas a chamada transmigração das almas, ou Gilgul Neshamot, é uma fundamentada crença dos hebreus, baseados na Torá. Mas você vai encontrar judeus que não acreditam. Né? Uma coisa interessante. E está na Torá, o meu professor de hebraico dizia, o que está na Torá a gente não discute. A gente segue. Então, na introdução desse livro, na apresentação desse livro, que é feito por um professor de hebraico, esse livro chama-se Analisando as Tradições Bíblicas, a nossa primeira obra, já está na 13ª edição, com mais de 70 mil exemplares vendidos, para alertar você, meu irmão. Não acredite como João dizia na sua carta, não acredite em tudo que os espíritos vos disserem. Não acredite em tudo que os homens vos disserem, mas verificai se a sua mensagem vem de Deus. Tá certo? E o prefácio desse livro, quando o professor Avraham Ben Avidam começa a fazer o prefácio, ele tem uma frase do rabino Rafael Shammah, que ele diz assim: toda pessoa vem ao mundo com uma meta específica que deve alcançar em sua vida. Se o homem não terminar sua missão, voltará em outra encarnação.
Como não sabemos exatamente qual a meta de cada um, nos guiamos pelo objetivo comum a todos, que é fazer o bem, através da Torá e dos seus mandamentos. Essa é a missão que cabe a todos os judeus e devemos nos esforçar ao máximo para cumpri-la da melhor forma. Rabino Rafael Shammai. Um pensamento reencarnacionista. Não é do espiritismo, não. Isso aqui é do judaísmo. Isso está na obra que ele é diretor da Yeshiva Or Israel College, ou seja, Colégio Luz de Israel, de Cotia, São Paulo. Então nós temos na Bíblia inúmeras passagens com essas colocações e nós vamos dar na segunda parte do programa, dar uma pincelada sobre cada uma delas para mostrar ao nosso irmão que com base na Torá e com base no próprio Evangelho de Jesus, que deve ser lido com desapego de visão fundamentalista, unilateral e fé cega, que é preciso que haja coerência naquilo que a gente diz. Porque o que a gente diz sem base é lamentável que ainda tenhamos, na época dessa, ter que fazer programas desses que eu estou fazendo para mostrar às pessoas que não se deve fechar questões quando se trata de reencarnação. Ok? Então, aqui nós temos o Gênesis 2:7, com a criação do homem, que nós vamos ver isso na segunda parte do nosso programa. Aguarde aí, que seremos breve para que vocês aproveitem o máximo possível nesse nosso estudo de hoje. Ok? Até já, 1 minuto só.